Minas Urgente. Oferecimento Azulim Perfumes de Casa. Limpeza eficiente com perfumes duradouros, surpreendentes. Qualidade Start. RC, distribuidora de pisos e porcelanatos. Construindo sonhos. Assédio termina em facada. Jovem de 18 anos e idoso de 63 foram presos depois de desentendimento. Muito mais caro, a alta no preço do gás de cozinha está afetando consumidores e revendedores. Em Uberlândia, o preço do botijão de 13 quilos chega a R$ 120. Plano contra a seca. Reservatórios de água em Uberaba estão sendo fechados com mais frequência. Sobrou pouca coisa. Incêndio destrói loja de rodas e pneus em Uberlândia. Acidente de trabalho. Uberaba e Uberlândia estão entre as 4 cidades do estado com mais mortes de trabalhadores. Hoje é segunda-feira, 29 de setembro, e o Minas Urgente está no ar. É isso mesmo, uma ótima tarde para você ligado aqui na tela da Band Triângulo. Eu, Ricardo Wagner, junto com toda a nossa equipe, estamos chegando, claro, com muita informação para você. Desejando a todos uma ótima segunda-feira, um ótimo início de semana, ó. A última segunda-feira de setembro, a virada de mês para outubro acontece essa semana. E a virada de chave aqui com muita notícia acontece no Minas, que você já conhece, né? Jornalismo dinâmico com credibilidade para fazer a diferença no seu dia. É aqui no Minas, o programa da hora do almoço que faz questão da sua participação. Olha o nosso WhatsApp liberado aí no alto da tela. Você vai comentando os assuntos de hoje, manda sua bronca aqui, ó. Pode chegar a lenha, tá certo? Estamos ao vivo lá na internet. A Band Triângulo tem um canal no YouTube que você pode se inscrever. Você acompanha a programação ao vivo e revê os nossos programas nas redes sociais, Instagram e Facebook, @Band Triângulo. Tem muita informação para você. As minhas redes, @Bagnete, acompanha o amigo lá, tá bom? Segunda-feira, então, começando quente, muita informação, não vamos perder tempo, não. A gente começa o Minas de hoje te mostrando que um idoso de 63 anos foi esfaqueado por um jovem de 18, isso aqui em Uberlândia, tá? O jovem diz ter sido assediado pelo idoso, e aí, então, partiu para a violência. Maria Eduarda está ao vivo com a gente, trazendo as primeiras informações. Boa tarde, boa semana, Maria Eduarda. Boa tarde, Bagnete, para você que nos acompanha. Boa semana a todos. E é isso, né? Um idoso de 63 anos teria sido agredido e esfaqueado por um jovem de 18 anos no bairro Pacaembu, aqui em Uberlândia. Segundo a Polícia Militar, este jovem relatou que estava sendo vítima de importunação sexual dentro de um ônibus coletivo. As imagens das câmeras de monitoramento mostram, né, o exato momento em que esse idoso é agredido e que ele desentende ali e também é esfaqueado na barriga e no braço. Este idoso foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao pronto-socorro da UFO. O jovem foi preso em casa no bairro Ipanema porque ele tinha fugido do local e também deixado a faca. O idoso também foi preso sob a suspeita aí de importunação sexual. A gente conversou, inclusive a gente tem uma nota, na verdade, da Sintet e da empresa e as empresas de transporte de Uberlândia que repudiam qualquer ação, né, como essa de importunação ou abuso sexual, né, e informam que os motoristas são orientados para acionar a Polícia Militar em casos como esse. A gente conversou com um tenente da Polícia Militar sobre este caso. A versão aí do jovem de 18 anos, autor do homicídio tentado, encontrava-se no interior de um ônibus coletivo, juntamente com essa vítima, um senhor de 63 anos, e teria sofrido uma importunação sexual. Ele alega à Polícia Militar que esse senhor apalpou suas nádegas e, num determinado momento, nesse local da ocorrência fornecido, houve um desentendimento por parte dessas duas pessoas e o senhor veio a desferir um soco nesse autor. O autor ali, nesse momento ali de ódio, de fúria ali, desferiu diversos golpes de faca. Essa faca foi apreendida, encontra-se à disposição da perícia técnica
e com base no telefone celular que ficou na cena do crime, nós logramos êxito na localização desse indivíduo que teve essa desavença inicial em virtude da importunação sexual e praticou depois essa tentativa de homicídio. Obrigado ao Tenente Couto pelas informações. Você está vendo nas imagens aí, ó, essa treta que aparece no circuito, tá, ela começou antes dentro de um ônibus do transporte coletivo. E aí saíram na porrada, aí teve facada, um preso porque tentou matar o outro preso porque teria tentado assediar o outro. Na semana passada nós mostramos 2 casos de assédio e importunação sexual dentro de ônibus em Uberaba. Agora esse caso acontecendo aqui em Uberlândia. Você viu aí, né? Fala idoso, né? Pela legislação, quem tem mais de 60 anos é considerado idoso, mas 60 anos hoje é um homem forte, aí em plenas faculdades mentais, né? Atlético. E aí, então, de acordo com a polícia, né, propondo, né, uma sacanagemzinha com um jovem aí. Olha só, esse final de semana o corpo em estado de decomposição foi localizado no córrego Lagoinha, aqui em Uberlândia. Tá? O corpo segue sem identificação oficial, apresentava sinais de carbonização e violência. Né? Tudo indica que foi morto e queimado. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. O tenente João Marcos, da PM, falou com a nossa equipe. Nos deparamos com um corpo com sinais de violência e carbonização. Não podemos afirmar ainda, né, identificá-los, uma vez que está sendo feita a perícia no local. E após a retirada de dentro daquele local, o corpo foi encaminhado ao IML para que sejam feitos os exames de identificação do indivíduo. Obrigado ao tenente do Corpo de Bombeiros, como você viu aí. E um corpo também foi encontrado em estado de decomposição no Rio Paranaíba esse final de semana. Segundo os bombeiros, eles foram acionados à tarde, por volta de 2, quase 3 horas, né, para uma pessoa que estava passeando de caiaque no rio, quando viu o cadáver flutuando, já em estado de decomposição. Foi necessário utilizar um barco para recuperar o corpo, tá, sem expor os bombeiros à água do rio, né, e nem o próprio cadáver aí, em função do risco de contaminação dos trabalhadores aí, então, dos homens que trabalharam no resgate. A princípio, a vítima faleceu há aproximadamente 5 dias. O corpo foi encaminhado ao IML. E um jovem de 24 anos foi assassinado em Araguari. Os suspeitos estariam em uma moto e já chegaram atirando. Volta a Maria Eduarda, que tem as informações. Maria Eduarda. E é isso, né? A Polícia Militar registrou, né, uma ocorrência aí de homicídio no bairro Portal do IP, lá em Araguari. Segundo a Polícia Militar, o jovem é identificado como Jean, de 25 anos, e ele foi alvo aí de disparos de arma de fogo. Segundo a polícia, os suspeitos, né, 2 homens em uma motocicleta, abordaram a vítima e pediram para ele sair na porta de casa e atiraram várias vezes no local. A vítima acabou sendo atingida em várias partes do corpo e caiu aí na área interna da residência. Ele ainda foi socorrido com vida e encaminhado à UPA, porém não resistiu aos ferimentos, né? A Polícia Militar realiza as diligências aí para identificar os autores e o caso segue sob investigação da Polícia Civil. Volto com você. Obrigado, Maria Eduarda. Lamentavelmente, um final de semana bastante violento aqui na nossa região, né? Você está vendo aí a quantidade de casos que a gente trouxe para você só nesse comecinho de programa, agora 12h51. Tá? E tem mais. O Corpo de Bombeiros confirmou que por volta do meio-dia desse sábado foi encontrado o corpo de Diogo Genuíno, tá? Em uma área de fazenda próxima à BR-365. Foi aí então acionada a Polícia Civil para investigar as causas da morte. Esse é o DJ que estava desaparecido, tá? Há cerca de uma semana. Nós mostramos aqui no nosso programa, fizemos um apelo a pedido da família, quem tivesse informações a respeito do DJ Genuíno, como ele era conhecido, muito querido por todos, que pudesse avisar a família. E lamentavelmente esse desfecho triste. O sepultamento aconteceu ontem, domingo de manhã, em uma cerimônia reservada à família. Ficam os nossos sentimentos, amigos e familiares, tá bom? Um homem foi indiciado, olha só, um homem de 38 anos foi indiciado pelo crime de estupro de vulnerável. O caso ocorreu em São Gotardo, no Alto Paranaíba. César Campos é que está ao vivo com a gente, tem as informações. Uma boa tarde, boa semana, César.
E Bagnetti, boa tarde para você, boa semana para você e para todos. E um caso impressionante, viu? Segundo a Polícia Civil, o suspeito teria abusado de uma criança entre os anos de 2018 e 2022. A vítima, uma menina, então teria sido abusada dos 4 aos 9 anos de idade. As investigações, Bagnetti, apontam que o crime era cometido durante os períodos em que a criança ficava sob o cuidado de uma babá. O indiciado era companheiro dela e se aproveitava da ausência da cuidadora para praticar os abusos. De acordo com o delegado Bruno Henrique de Deus, que conduziu as investigações, Bagnetti, a vítima se manteve em silêncio por medo. A criança, segundo ele, afirmou que era ameaçada pelo agressor para que não contasse a ninguém ou coisas ruins, entre aspas, aconteceriam com ela se ela revelasse aí os abusos. O caso veio à tona quando os pais notaram mudanças no comportamento da criança e, posteriormente, receberam a confirmação do relato em acompanhamento psicológico e também social. O suspeito nega as acusações, mas a Polícia Civil já concluiu o inquérito com o indiciamento aí desse homem, como você bem falou, de 38 anos. Eu volto com você. Obrigado, César. Um crime terrível. Você tem uma babá, uma pessoa de confiança, que você tem a tranquilidade de deixar a sua criança com ela, mas você não sabe as pessoas que cercam a pessoa que você conhece. E aí, olha só que situação terrível. Pessoal, mês de setembro está indo embora, outubro está batendo na porta, então atenção à operação Fecha Mês da RC que está de volta, hein? Agora é a hora. E sabe o que mais? O fim do ano também está chegando, então garanta agora a reforma, a construção que você sempre quis e celebre as festas de final de ano com a sua casa renovada. Veja só, para fechar o mês, a RC está com descontos incríveis e condições especiais para você fechar negócio. É tudo ou nada, tá? Venha aproveitar as ofertas exclusivas que preparamos e garanta o seu projeto com quem entende de verdade do assunto. A gente está falando da RC. Tá esperando o quê? Se o ambiente dos sonhos te espera, tá? Mas corra, porque a oportunidade é única, é imperdível e dura só até o final do mês. Tchau pro mês de setembro, hein? Em Uberlândia, Uberaba e Araxá, RC Distribuidora de Pisos e Porcelanatos, construindo sonhos. E setembro, olha só, né? O mês de setembro foi dedicado a um alerta, tá? Para valorizar a vida, a campanha Setembro Amarelo, que destaca a necessidade para falar sobre a saúde mental. O mês de setembro é eleito para se tratar desse assunto, mas cuidados que devem ser aí, então, preservados para todo ano. Cuidados e acolhimento. Especialistas destacam que ouvir, apoiar e incentivar a busca por ajuda profissional faz toda a diferença. Na verdade, eu acho que os transtornos eles colaboram para que isso aconteça, mas a falta de uma rede de apoio, ou uma falta de informação ou de procura a terapias, elas podem culminar no suicídio mesmo, né? Que a gente tenta mostrar para as pessoas que estão em estado depressivo, ansioso, né, algum outro transtorno, é que elas procurem ajuda, porque elas não estão sozinhas, né? E eu acho que a informação e essa rede de apoio que a gente pode oferecer para a pessoa pode ajudá-la a não ter esse tipo de ato, né, contra ela. Em Uberlândia já foram registrados neste ano 36 casos de suicídio e 270 tentativas, de acordo com a Secretaria de Estado de Saúde. Os números mostram que há necessidade de ampliar o debate sobre saúde mental. O Centro de Apoio de Valorização da Vida oferece apoio emocional gratuito e sigiloso pelo número 188, disponível 24 horas por dia em todo o Brasil. É importante lembrar que o Setembro Amarelo é um momento da gente de conscientizar sobre o assunto, porque ainda é muito tabu falar sobre o suicídio. E lembrando que é importante falar sobre o assunto o ano todo, em todos os meses, todos os dias, é importante falar. Quem quiser tornar um voluntário, pode entrar no site oficial cvv.org.br e fazer o cadastro. O projeto Helper foi criado por pessoas que já enfrentam transtornos psicológicos. O trabalho funciona todos os meses, 24 horas por dia, com ações de acolhimento e valorização da vida. O Help ele funciona 24 horas por dia. Nós temos um WhatsApp a nível nacional, que é o 11 23 92 69 10. A pessoa ela pode entrar qualquer horário, de manhã, tarde, madrugada,
vai ter ali um voluntário que vai atender ela, vai conversar com ela, vai desabafar e vai encaminhar ela para um dos atendimentos. Que geralmente é isso que precisa, uma palavra, para mudar tudo na vida de uma pessoa. Não só no mês de setembro, mas durante todo o ano, né? Esse é um tema que tem que ser tratado como questão de saúde pública. Olha só, mais uma vez os reservatórios de água em Uberaba foram fechados. Juliano Carlos é que está ao vivo com a gente agora, direto de Uberaba, para falar para a gente a constância aí então desse racionamento de água, né, Juliano? Boa tarde, boa semana para você. Boa tarde, Bagnete. Boa tarde a todos que nos acompanham. Exatamente como você bem disse, racionamento é o que está acontecendo em Uberaba e vai continuar pelo menos essa semana, é o que indica a Codal. Hoje os reservatórios foram fechados, foram fechados na madrugada ontem e hoje, por volta de 9 horas da noite, serão fechados novamente. Todos os reservatórios serão reabertos somente às 4h30 da manhã desta terça-feira. A Codal fechou ontem à noite, como eu disse agora, e o nível de água estava nos reservatórios em cerca de 35%. Então hoje pela manhã, por volta de 4h30 da madrugada, na reabertura, esse nível estava um pouco melhor, cerca de 63%, só que estava bombeando somente 1.061 litros por segundo da captação do rio Uberaba. E é muito pouco, o mínimo para abastecer a cidade são 1.200 litros. A Codal, inclusive, emitiu uma nota, Bagnete, falando sobre a questão da temperatura essa semana. Temperaturas mais quentes, a qualidade, o nível de qualidade relativa do ar embaixo aí de cerca de 14%, não tem previsão de chuva e inclusive é um indicativo para que aumente o consumo de água. Só que a autarquia pede que as pessoas continuem economizando para não faltar de maneira alguma. Essas manobras de fechamento de reservatórios, devido a esse calorão que já está fazendo e deve continuar ao longo da semana, provavelmente também vai continuar com o fechamento de todos os reservatórios durante a noite, lembrando que sempre são fechados às 21 horas e são reabertos 4h30 da manhã. Só que tem um detalhe, Bagnete, muitas pessoas, principalmente que moram nas áreas mais distantes, estão reclamando que essa água está demorando a chegar nas casas depois que são reabertos os reservatórios. Então uma situação bastante complicada, mas a Codal continua pedindo para a população economizar para não faltar água de jeito nenhum nas torneiras das casas dos uberabenses. Volto com você. E a chance de quem mora nesses bairros mais distantes de ficar sem água é maior, porque quando reabre, a água demora a chegar, igual disse o Juliano, e quando ela chega, fecha de novo. Você entendeu o que acontece? Então não dá tempo suficiente. Agora, esse tipo de notícia aqui, que a gente traz com frequência, tá? É justamente para alertar os amigos, as amigas de Uberaba, que tem que economizar, que eles estão fazendo esse tipo de manobra, né, para as pessoas não ficarem sem água. Porque não adianta espernear, não adianta dar bronca, tirar as calças e pisar em cima, porque o problema é muito maior do que a gente imagina. Já prometeram solução, já prometeram trazer água do Rio Grande, mas isso vamos ver em qual geração que vai desfrutar dessa água vindo lá da divisa de Minas com São Paulo. Lá em Araxá, a Polícia Civil indiciou a Copasa por crime ambiental. Tá? Esgoto estaria sendo lançado no curso d'água no Jardim das Oliveiras. César Campos está de volta e traz as informações. César. Bagnete, segundo a Delegacia Especializada do Meio Ambiente aqui de Araxá, a investigação começou depois de um boletim de ocorrência que foi registrado pela Polícia Militar Ambiental, pelos policiais militares ambientais. Na época, eles constataram o lançamento de esgoto em uma estação elevatória da Companhia de Saneamento. Durante a investigação, a Polícia Civil fez diligências e uma perícia no local. O laudo confirmou a poluição no curso d'água. A contaminação, olha só, também atingiu uma propriedade rural nas proximidades. Diante dessas provas, a Copasa foi indiciada, né, como pessoa jurídica pelos crimes previstos na legislação ambiental. A gente procurou logo cedo a Copasa, inclusive estou aqui bem na porta da Copasa aqui de Araxá, mas por meio da assessoria de imprensa, a companhia informou que não comenta procedimentos administrativos em tramitação. Volto com você, Bagnete. Tá certo, César. Era a oportunidade justamente deles se explicarem, né? Falar quais medidas estão sendo tomadas, mas preferem o silêncio. E aí o cidadão faz o juízo de valor que bem entender.
A partir de hoje, o Pronto Atendimento Municipal da cidade do Prata não vai mais emitir atestado médico. Os pacientes receberão apenas declarações de comparecimento informando o horário de entrada e saída na unidade. A mudança foi informada pelo prefeito Chechel, uma publicação nas redes sociais. Segundo o prefeito, o pronto atendimento deve ser utilizado para casos de emergência. Quem precisa de atestado deve procurar a unidade básica de saúde da família, a UBSF, do bairro mais próximo, do bairro onde mora, onde será avaliado, vai poder fazer os exames e aí sim, se necessário, receber o documento médico aí então de um especialista, né? O prefeito destacou que a única exceção será para pacientes internados no pronto atendimento. Nessas situações, o atestado será fornecido diretamente pela equipe médica do local. Mais uma medida pontual no município do Prata para acabar com a farra aí dos atestados. Segunda e sexta-feira é o dia que mais voa atestado médico aí para tudo quanto é lado. Lá no Prata não tem dessa. Ó, chegou tal hora, saiu tal hora, tá apto a trabalhar e vai em frente. Tô gostando de ver lá no Prata, tá? Eu sempre lembro da placa do povo não jogar lixo na rua. Quem jogar lixo na rua aqui é corno. Nunca mais jogaram lixo na rua. Que medo, hein, de ser corno. Olha só, foi realizado aqui de sábado, né? Realizado no último sábado, a 5ª edição do programa Prefeitura Presente. Dessa vez no nosso querido distrito de Martinésia, tá? Marcando a primeira edição do evento fora da cidade, indo aí para os distritos. O evento aconteceu na Praça São João Batista e reuniu secretarias municipais e parceiros para oferecer mais de 2.000 atendimentos gratuitos. Gente, que beleza, hein? Os moradores tiveram acesso a serviços como vacinação, consulta médica, emissão de documentos, orientação jurídica, teve doação de mudas, feira de gastronomia, essas feirinhas são boas demais, né? E a entrega do cartão Tarifa Zero, além de outros benefícios. A Unidade Básica de Saúde de Martinésia também funcionou em horário especial das 8 à 1 da tarde, reforçando o atendimento médico e imunização, tá? Essa prefeitura presente, essa prefeitura itinerante, ela é muito importante, tá? Em todos os municípios que fazem esse atendimento para descentralizar, para estar mais perto, mais próximo da população. Você comprou gás de cozinha por esses dias? Você percebeu, você notou a diferença de preço? A alta no preço do gás está afetando geral. Em casa, quem vende, bares e restaurantes, está em Uberlândia o preço do botijão pode chegar a R$ 120 e nós fomos conferir. O aumento faz parte do calendário anual e acontece sempre no mês de setembro, independente de outras movimentações de mercado ao longo do ano. Só que para este revendedor está cada vez mais difícil lidar com as constantes variações. Não está fácil, entendeu? Porque nós estamos encarando uma concorrência explícita. Hoje em dia tem revendedores de gás praticando uma venda de gás que não tem como sobreviver, a conta não fecha, você entendeu? Os custos que a gente tem, você compra o produto com valor X, se agregar os seus encargos, seus custos, os encargos, toda a tributação, toda a despesa, não tem como a conta fechar de uns concorrentes aí que estão praticando o preço. É inacreditável, a conta não fecha. Se para quem revende está ruim, pior está para o consumidor. A alta do gás de cozinha pesa diretamente no orçamento familiar, comprometendo o acesso a um item essencial para a alimentação e a segurança das famílias. Nessa cozinha comunitária, responsável pelo preparo e distribuição de mais de 300 refeições diárias, são utilizados por mês 3 botijões como estes. Nós recebemos doações. Já está difícil a doação de gás. Então, com o aumento, vai ficar muito mais difícil, porque a quantidade aqui é muito grande de gás. Nós precisamos de doação todos os dias, porque a gente faz num dia sem saber o que é que vai fazer no outro dia. Então, nós precisamos de doação diariamente. Segundo o setor, o reajuste também está ligado à data base dos dissídios trabalhistas e aos custos logísticos. Esse repasse é levado até o consumidor final, porque os revendedores não têm como absorver esses reajustes. Essa é a real situação dos preços. Os preços variam de distribuidora para distribuidora, de revendedor para o mercado, cada um tem suas planilhas de custo, o preço é liberado e assim ocorre todos os anos, geralmente nesta data. E o consumidor não tem direito de falar nada, né?
Você paga porque você precisa, está na mão dele. Semana passada a gente mostrou que os combustíveis ficaram mais caros. Eu vou fazer um intervalo rapidinho, não sai daí, eu volto já. RC Distribuidora, qualidade que transforma. Revestimento extra mais brilho, R$ 20,90. Piso extra mais brilho, R$ 21,90. Porcelanato extra retificada cetinado, R$ 47,90. Em Uberlândia, Uberaba e Araxá. Philips Aparelhos Auditivos. Inovação e confiança para a sua audição. Cuide da sua saúde auditiva com qualidade sonora premium e tecnologia exclusiva Philips. Conheça o portfólio completo de soluções auditivas. Aparelhos discretos, confortáveis e personalizados para o seu estilo de vida. Agende sua avaliação auditiva e reconecte-se com os sons que você mais ama. Philips Aparelhos Auditivos. A marca que você confia, cuidando da sua audição. Segunda do Lar, economia que você sente em casa. Arroz Vasconcelos 5 quilos, R$ 23,99. Açúcar Cristal Delta 5 quilos, R$ 13,99. Sabão em pó brilhante alta performance 4 quilos, R$ 31,99. Nessa embalagem a cada 800 gramas sai a R$ 6,39. Amaciante Candura 5 litros, R$ 13,98. Acém bovino 28,98 quilo. Lobo suíno congelado 18,99 o quilo. Bernardão 50 anos, R$500 mil em vale compras e 5 carros. Participe! O rei dos preços baixos decreta. O setembro imbatível está a todo vapor aqui no Ofertão Móveis Araxá. Conjunto box casal, molas ensacadas, 12 de 129. Mesa, 4 lugares, apenas 12 de 139 reais. Na compra desse roupeiro, casal 100% MDF, por apenas 12 de 149. Você ganha esta linda cômoda. O rei dos preços baixos é imbatível. Saída para São Paulo e Rua Alaor Prata 37. Quando a Ford chega, a cidade sente. A força da Ford chegou a Uberaba. Conheça o verdadeiro significado de potência. Dos clássicos, a inovação elétrica, a emoção nunca sai de cena. Na cidade ou fora dela, o veículo ideal para você. Mobilidade que entende seu negócio. Uberaba, chegou sua vez. Ortovel Ford, mais de 45 anos de história. Rainha do Pedaço, toda sexta-feira, a partir da 1h50 da tarde, no programa Band Mulher. Sabe aquele cantinho com doces e sobremesas de encher os olhos e aguçar o paladar? Você encontra aqui um quadro recheado de histórias inspiradoras e aquele toque especial que só uma Rainha do Pedaço sabe dar. Oferecimento: Planalto Ovos, qualidade e bem-estar animal. Azulim Perfumes de Casa, fragrâncias que permanecem e surpreendem. De volta com a sua participação e aqui é imediato. A gente traz a notícia, o pessoal já comenta com a gente na hora. Augusta está acompanhando o programa. Bagnete, não se vê falar mais nada sobre as obras do Rio Grande. A verba foi liberada para trazer água do Rio Grande e não falam mais nada. Queremos saber a posição da prefeitura. Está aqui o comentário da Augusta. É isso mesmo, e o povo passando dificuldade sem água lá. Gente, mas a quantidade de comentário ela é muito impressionante. O Ivan dos Reis, Bagnete, o aumento do gás é o retrato dos benefícios do governo. A conta chegou rápida. Está aqui o comentário do Ivan. Obrigado, Ivan, pela sua participação. E a gente lê tudo, tá? A gente lê todas as mensagens aqui, não tem dessa não. A Carmen de Uberaba, boa tarde, Bagnete. A Simone está de parabéns, texto perfeito, sem os costumeiros vícios tão comuns dos repórteres de hoje em dia. Parabéns à Band pela aquisição. Ô Carmen, obrigado pelo elogio, vamos retransmitir a ela sim, é um prazer. Tá, o pessoal também está perguntando muito do Carlinhos Vilela. Cadê Carlos Vilela? Carlos Vilela está de férias, está acabando a mamata. Ele volta essa semana, diretor? Essa semana ele volta, está acabando. Carlinhos Vilela está muito folgado, mas vai voltar de energias renovadas. Vamos seguindo aqui, muitos comentários. Alô, Bagnete, é o Snoopy. Está aqui o Uberaba, está passando por esse perrengue de falta d'água por incompetência dos administradores. Cadê a represa da Prainha, que já era para estar pronta? Está aqui o comentário do Snoopy, acompanha. Gente, se deixar, a gente lê o programa inteiro aqui só de mensagem. Daqui a pouco lê mais? Daqui a pouco a gente lê mais. Vamos aqui, então, de informação. Uma loja de rodas e pneus pegou fogo em Uberlândia esse final de semana.
Foram horas para controlar as chamas. Maria Eduarda está de volta para contar para a gente o que aconteceu, Maria Eduarda. E é isso, né? Essa loja aí ficou totalmente destruída após um incêndio no bairro Osvaldo Rezende, aqui em Uberlândia. Segundo o Corpo de Bombeiros, ninguém se feriu. Porém, o fogo, né, ficou em grandes proporções e atingiu principalmente a oficina e o depósito deste imóvel, né? Devido às chamas, né, houve um colapso de paredes e também do telhado. Os imóveis vizinhos, né, tiveram aí danos parciais e a energia foi restabelecida totalmente. Segundo a Defesa Civil, o imóvel, né, o prédio está totalmente interditado. O fogo levou cerca de 2h30 para ser debelado as chamas, né, e contou com o apoio da Polícia Militar, DEMAI e também da Secretaria de Trânsito. As causas deste incêndio ainda estão sendo investigadas. A gente conversou com o Tenente Pádua para falar um pouquinho sobre este assunto. Combate direto dessas chamas aos fundos da loja, que estavam concentradas nos pneus, e também uma outra viatura de água posicionada para fazer o isolamento e que fosse impedido a propagação desse incêndio para as residências vizinhas. E após cerca de 2h30 de operação, pudemos controlar e confinar esse incêndio, deixando o local agora em segurança do risco de incêndio e aguardando uma avaliação técnica da Defesa Civil para mensurar potenciais riscos estruturais às propriedades vizinhas e até o próprio estabelecimento comercial. Obrigado, Tenente Pádua, pelas informações. A gente está vendo o estado em que ficou essa loja, é ali na Raulino Cota Pacheco. Essa loja ali, para quem está vindo da rodoviária, sentido Avenida Getúlio Vargas, né, ali do lado direito, produtos inflamáveis, a gente está falando de borracha, né, estamos falando de pneu. Lamentável o prejuízo desse empresário, né, que agora vai ver como é que estão as condições do seguro, como é que ele pode ser ressarcido de alguma forma, imaginando que tenha seguro. Lamentável. O Corpo de Bombeiros também combateu um incêndio a uma casa no bairro São Vicente, em Araxá. Durante o combate, os militares encontraram 2 botijões de gás atingidos pelo fogo. Um sob um forno e o outro embaixo do fogão. O incêndio danificou os botijões, parte do telhado e da estrutura de madeiramento da casa. O rescaldo aí também precisou contar com o desligamento da energia elétrica para evitar novos riscos, né, que as chamas fossem retomadas, um curto-circuito ou coisa do tipo. Por sorte, ninguém ficou ferido, mas olha só o tamanho da destruição. E os incêndios, de uma forma geral, preocupam bastante a região. Vamos acompanhar as ações de prevenção a incêndios florestais, inclusive, está aqui na região de Uberlândia, tem o Parque Estadual do Pau Furado, por exemplo, que é monitorado constantemente. As chuvas da primavera chegaram, ainda tímidas, e as queimadas prevalecem. Vamos acompanhar. O Parque Estadual do Pau Furado tem sido foco constante de monitoramento durante o período de estiagem. Este ano, embora as chamas não tenham invadido diretamente a unidade de conservação, a zona de amortecimento foi afetada pelas queimadas. Nós tivemos alguns focos na zona de amortecimento e um foco maior, que a equipe ficou mais de uma semana fazendo os trabalhos lá de combate, né, e depois de rescaldo, mas felizmente nós não tivemos nenhum foco dentro da unidade. O incêndio de 2024 foi um dos mais graves da história do parque. Mais de 1/3 da vegetação foi destruída, o que representa uma área maior que 1.400 campos de futebol. O replantio de mudas começou, mas o processo de regeneração é demorado. Além dos impactos na fauna e flora, o solo também sofre com as queimadas. Especialistas alertam que a falta de manejo pode deixar a área mais suscetível à erosão, perda de nutrientes e demora da recuperação da vegetação nativa. Quando você tem uma queimada, todo esse material que ia fazer parte do solo, ele é volatilizado, ou seja, ele vira fumaça. Então, esse material que ia ser muito importante para o solo, que ia ser o alimento dos organismos do solo e iria tornar o solo com propriedades físicas, químicas melhores, ele é perdido.
Para reduzir esses danos, o trabalho de brigadistas e bombeiros é fundamental. Eles fazem o monitoramento diário das áreas vizinhas, orientando moradores e agem rápido para evitar que focos se alastrem. O trabalho diário aqui a gente fica focado mais na parte da manhã e na parte da tarde, né? Das 8 às 16, 17 horas. E a gente faz muita ronda preventiva, né? Então, sempre que a gente avista alguma fumaça, alguma coisa no entorno, na zona de amortecimento, a gente vai até o local e orienta a pessoa que às vezes colocou fogo num lixo, num pedacinho que ela queria limpar. Uma novidade no combate a incêndios é a ação integrada do Corpo de Bombeiros e Polícia Civil. Desde o ano passado, perícias especiais são realizadas nas áreas atingidas, o que tem permitido identificar e multar os responsáveis por incêndios criminosos. O ano passado, ao iniciar-se o incêndio, essas equipes foram acionadas, foram feitas as perícias, devidas perícias no local, identificado o foco do incêndio, né? Então, isso para a nossa região é muito importante. Nos resta, né, torcer, ficar na expectativa por chuvas mais intensas para que dê um basta nas queimadas e possa regenerar, recuperar aí o que foi destruído pelo fogo, né, nesse período de estiagem que foi tão intenso. Olha só esse acidente de trânsito que por pouco não terminou em tragédia. Um adolescente, tá aí com necessidades especiais, pegou um ônibus do transporte coletivo dentro de um terminal e saiu dirigindo. Isso em Uberaba. Só parou depois de bater em um carro. Situação completamente atípica, hein, Juliano? Exatamente, Bagnete. Por pouco não foi uma tragédia essa história. A Polícia Militar fez o registro da ocorrência e a Polícia Civil, inclusive, vai investigar. Esse fato aconteceu no último sábado, no terminal do bairro Beija-Flor, na Avenida João da Lacqua. Um jovem adolescente de 14 anos que possui transtorno espectro autista. Ele estava no terminal, já tinha o costume, até porque tem passe livre nos ônibus de transporte coletivo. Então ele estava caminhando pelo terminal, viu um ônibus estacionado e a chave no contato. Ele puxou a porta, Bagnete, entrou nesse ônibus, funcionou o veículo e saiu dirigindo como se fosse motorista da empresa. Só para você ter noção, ele pegou a Avenida Hamid Mawad e passou pelos bairros Beija-Flor, Pacaembu 1 e 2, Morumbi, também pelo Jardim Copacabana, Parque dos Girassóis 1, 2 e só no Parque dos Girassóis 3, ele passou embaixo do viaduto da rodovia BR-262 e ao chegar na rua João Maria de Ávila, ele acabou batendo o ônibus contra a lateral de um veículo porque 2 carros estavam estacionados na via e não tinha como o ônibus passar. Depois do acidente, ele desceu assustado, as testemunhas fizeram a contenção, ele que mora naquela região, então as pessoas já o conheciam e acionaram a mãe dele e também a Polícia Militar. Os policiais foram ao local, conversaram com a mãe falou que o filho era portador de necessidades especiais e em conversa com esse adolescente, ele disse que viu o ônibus que estava com a chave no contato, entrou no veículo e saiu dirigindo. Ele inclusive relatou que aprendeu a dirigir assistindo vídeos pela internet. Esse jovem foi apreendido pelo crime de furto, foi levado até a delegacia, prestou o depoimento, foi liberado e os representantes da empresa que ainda não tinham conhecimento que o ônibus foi furtado, eles foram cientificados e foram lá e buscaram esse ônibus. Graças a Deus não tivemos uma tragédia, mas uma situação bastante assustadora, né, Bagnete? Ô Juliano, e ele andou longe, hein? Esse garoto andou longe pela quantidade de bairros que você narrou aí, ó. O menino, ele domina aí a direção, pegou o ônibus, ligou, o ônibus estava dando bobeira, estava de sopa, ele no entendimento dele, ligou, falou, eu vou embora de ônibus, só que eu que vou pilotando, tá certo? E só parou porque em determinado lugar ali ficou meio estreito, ele não teve o golpe de visão e não passou. Agora a gente tem que questionar, lógico, ele precisa de atenção especial, precisa entender por que ele estava lá sozinho, né? Mas, lógico, tem que ser discutido aí o acesso ao ônibus com a chave no contato. A gente está falando de um adolescente que sabia dirigir, e dirigiu muito. Tá, agora esse ônibus poderia ter sido levado por outras pessoas, com outras intenções. Tá? A empresa, então, tem que rever aí as suas medidas de segurança. Uma idosa de 63 anos morreu depois de ser atropelada na Avenida Rondon Pacheco no sábado, finalzinho da tarde. Tá, isso em Uberlândia.
Ela havia feito compras em um supermercado no bairro Tibério e voltava para casa. Segundo a polícia militar, ela tentava atravessar fora da faixa de pedestre quando foi atingida. Então, o motorista, né, trabalhava com um aplicativo, permaneceu no local, prestou socorro, tá? E a senhorinha acabou sofrendo uma parada cardiorrespiratória no local e não resistiu. Tá? Lamentável, né? Esse trânsito aí, a gente está vendo a região ali mais alto da Avenida Rondon Pacheco. É uma pista muito larga, são 2 pistas de 4 faixas. É difícil de atravessar, então imagina, quem já tem mobilidade reduzida, ainda com compras na mão, o carro veio, talvez surpreendido aí, e lamentavelmente uma morte no trânsito, a morte de uma pedestre. Um romeiro de 21 anos também morreu atropelado, isso na BR-262 em Nova Serrana. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, um grupo de romeiros fazia caminhada religiosa pelo acostamento. Uma motocicleta conduzida por um homem de 27 anos acabou atingindo um dos pedestres. O romeiro foi socorrido no Hospital São José, mas não resistiu aos ferimentos. O motociclista também ficou gravemente ferido e segue internado. A perícia da Polícia Civil esteve no local e a Polícia Rodoviária Federal apura as circunstâncias do acidente na região central de Minas. Um suspeito de tráfico de drogas se envolveu em um acidente de trânsito e acabou preso com as drogas, armas e munições. Volta o Juliano, que tem as informações desse caso. Juliano. Pois é, Bagnete, essa história também bastante complexa, acidente de trânsito, tráfico de drogas, arma de fogo apreendida, aconteceu na noite de ontem em Uberaba, Avenida Orlando Rodrigues da Cunha, no bairro Abadia. Os policiais militares faziam patrulhamentos preventivos e viram o indivíduo em atitude suspeita conduzindo o veículo no sentido contrário que a viatura seguia. Ao ver a viatura policial, o condutor tentou disfarçar, virou para tampar o rosto, mas acabou fazendo uma movimentação brusca com o carro e atropelou uma pedestre que estava fazendo a travessia. Então ele parou o veículo, foi abordado pelos policiais militares, ainda tentando esconder algo dentro do carro, e as equipes, durante buscas, encontraram muitas porções e tabletes de maconha, encontraram também porções de cocaína, pedras de crack, êxtase, né, comprimido, droga sintética, além de outros materiais usados para embalar as drogas. Os militares localizaram ainda munições calibre 5,56 de fuzil de uso restrito das Forças Armadas, calibres de pistola 380, e ao ser questionado ele confessou que era o dono da droga e que a arma estava na casa. Então os policiais foram até a casa dele, durante buscas encontraram um revólver calibre 32 que estava municiado. Esse homem, suspeito de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, foi levado até a delegacia. Na madrugada ele teve a prisão ratificada e deve passar mais tarde pela famosa audiência de custódia para saber se vai continuar recluso ou se vai responder pelos crimes em liberdade. Bagnete. Juliana, aí a chance dele ficar agarrado é grande, hein? Porque se não for por conta de uma coisa, é por conta de outra. Atropelou uma pedestre, droga, munição proibida, de todo. Aí tá lascado, aí tá enrolado. Olha só, droga tá parecendo um pezinho de moleque, hein? Pezinho de moleque caro esse daí. Em Sacramento, um idoso de 85 anos foi resgatado depois de capotar um carro em um barranco de 10 metros. Isso lá no povoado do Cipó. Segundo o Corpo de Bombeiros, o veículo desceu a ribanceira e bateu em uma árvore. O motorista, repito, de 85 anos, foi encontrado debaixo do carro, desidratado, estava machucado, suspeita de fratura na perna. Tá? Ele estava desaparecido desde o dia anterior. Os bombeiros usaram técnicas de rapel para acessar o local e retirar o homem do local. Ele foi levado aí pela unidade de resgate, onde recebeu atendimento médico. Pense só você, homem, 85 anos, aí dirigindo, caiu no barranco, né? Custaram a encontrá-lo. A gente percebe aqui pela imagem que a gente está vendo, a gente suspeita que da vegetação para baixo ali, você descamba no barranco daquele tamanho, hein? Jesus. Pessoal, assunto muito importante para você. Mês que vem, outubro, está batendo na porta e temos uma das datas mais alegres do ano. A gente está falando do Dia das Crianças. E pensando nisso, a Band está promovendo a Campanha da Alegria aí em Uberaba.
até o dia 10 de outubro. Tá todo mundo convidado, toda a comunidade pode doar um brinquedo novo ou em bom estado de conservação, tá certo? É hora da gente participar e fazer uma criança sorrir. Deixa eu mostrar para você. Prefeitura de Uberaba apresenta Campanha da Alegria para alegrar o seu coração. Participe doando um brinquedo novo ou em bom estado nos pontos de arrecadação. Prefeitura de Uberaba, Supermercados Bahamas, Ofertão Móveis Araxá, Sicredi e Band Triângulo. Faça uma criança sorrir. Faça uma doação que faz bem ao coração. Os brinquedos arrecadados serão doados às crianças carentes. Campanha da Alegria, uma iniciativa. Grupo Bahamas, compromisso com você. Apoio Ofertão Móveis Araxá, o rei dos preços baixos, com 2 lojas em Uberaba. E Sicredi, gente que coopera, cresce. Realização Band Triângulo. Alô, alô, Uberaba, hein? Já sabe, é hora de escolher com carinho aquele brinquedo para presentear uma criança nesse Dia das Crianças que está chegando. Participe você também da Campanha da Alegria. Tá, a sua doação, você pode levar a uns postos de arrecadação aí na cidade. Você tá vendo aí na telinha, tá bom? Então tá toda Uberaba convidada. Participe e faça uma criança sorrir. Faça uma doação que faz bem, ó, ao coração. Os brinquedos arrecadados serão doados a crianças carentes. Bora fazer mais um intervalo rapidinho aqui no nosso Minas Urgente. Não saia daí, eu volto já. Chegaram os novos limpadores perfumados Azulim Perfumes de Casa. Edição especial Perfumaria Fina. Um toque de sofisticação, com 5 fragrâncias exclusivas para seus ambientes. Ameixa negra, pera inglesa e frésia, bambu, chá branco e flor de laranjeira. Azulim, a vida pede, a Start faz. Pensando em construir? E economizar de verdade? Então vem correndo aproveitar. Porcelanato Extra retificado acetinado, R$ 66,90. Porcelanato Extra retificado acetinado, R$ 78,90. Em Uberlândia, Uberaba e Araxá. RC. Monte Carmelo é uma cidade que avança. Dentro e fora da gente, se torna cada dia maior e melhor. Porque honra sua história. Porque é feita por uma gente que trabalha duro e sonha grande. E é por isso que temos muito orgulho. Comemorar mais um aniversário é comemorar 365 dias de oportunidades que virão. Todo dia um novo dia, só pensar maior. O presente é o futuro, cada vez melhor. Feliz aniversário pra nossa gente, que faz a nossa cidade avançar. Monte Carmelo, e você? Sempre! Tudo que o BH faz, os produtos, as lojas, a variedade, as ofertas, tudo tem um único sentido: fazer parte da sua economia, fazer parte de você. Pernil suíno 17,98, batata ultra fritas 16,98, acém bovino 26,98, arroz BH 15,90, Bridon Pilsen 473 ml 3,98. Supermercados BH. Faz parte de você. Dedé Santana, o eterno trapalhão, apresenta Heather Circus em Abracadabra, o melhor espetáculo do Brasil. Pela primeira vez em Uberlândia, um circo musical como você nunca viu. Em frente ao Parque Una, artistas nacionais e internacionais. Único circo do Brasil com orquestra. Atração especial Diego Hipólito, medalhista olímpico do Brasil. Garanta já seus ingressos em uhu.com.br. Você não pode perder. No quadro Gastronomia do Band Mulher, você acompanha receitas especiais, econômicas e práticas para facilitar o seu dia a dia. Pratos com aromas e sabores e surpresas deliciosas. Espero você toda quarta-feira a partir de 1h50 da tarde. Gastronomia Band Mulher. Oferecimento Leal, o supermercado do menor preço. É mais economia para sua família. Monte Carmelo, 143 anos. Uma homenagem, Prefeitura de Monte Carmelo. Com você, sempre.
De volta com os comentários, ó, e tá rendendo o negócio aqui, viu? Tá rendendo demais. Quem tá aqui comigo? Maurício Bagnetti pergunta, prefeita, promessa de campanha, captação da água do Rio Grande? Só promessa de campanha, tá aqui o Maurício mandando aquele alô. Quem mais? O Alemão, Bagnetti, o dinheiro da prainha foi pra onde? Já nem fala mais dela, tá aqui o Alemão mandando aquele alô. Augusto Lotte também, Bagnetti, a represa da prainha virou pó, ou o dinheiro foi gasto e evaporou? Boa. Celina está acompanhando. Boa tarde, Bagnetti, seja bem-vindo, boa semana para todos nós. Celina, obrigado pelo carinho de sempre. A Celina que fica com a gente aqui durante toda a semana, tá bom? Quem mais está aqui com a gente? Olha só, prainha também está em questão. Tô vendo aqui o Ademir Urso Branco tá fazendo um arroz branquinho na panela elétrica. Manda pra cá que a gente tá com fome, viu? Um abraço para você. Quem mais? Alô, Bagnetti, obrigado pela atenção e profissionalismo. Tenha uma ótima tarde. Eu que agradeço o carinho de todos vocês. A Carmen de Uberaba, Bagnetti, tá aqui acompanhando, obrigado pelo carinho mais uma vez, tá bom? Vamos aqui, meu diretor. Monte Carmelo comemorou seus 143 anos de fundação com muita festa. Então, uma das atrações foi a dupla César Menotti e Fabiano. E quem foi, gostou demais da conta, olha só. Monte Carmelo chegou aos seus 143 anos com o mesmo brilho de sempre. O brilho de um povo que constrói o futuro com trabalho, fé e amor pela terra onde nasceu. Uma cidade que cresce sem perder a essência de interior acolhedor. Para celebrar mais de um século de história, uma grande festa tomou conta da cidade. E teve muita música, cultura, lazer, economia aquecida e muita alegria por todos os cantos. O encerramento dos shows ficou por conta da dupla César Menotti e Fabiano. Temos um carinho enorme por Monte Carmelo. Nosso pai frequentou muito aqui, já que ele garimpava na região. O Monte Carmelo é um ponto de referência para isso. E a gente estava com saudade de voltar aqui. Obrigado, principalmente para uma noite tão especial de comemoração. De poder estar aqui fazendo essa noite de festa. Muito obrigado pelo convite, obrigado pelo carinho. Comemoração que agitou Monte Carmelo. Movimentamos bastante o comércio local, hotéis lotados, né? O comércio também no entorno aqui do Espaço Cultural, também no Ginásio Capitão, todos movimentados. Então, sim, para nós, fechando com chave de ouro, agradecer a todos vocês que fizeram parte desse momento, estiveram presentes, foram grandes shows, no sertanejo também no rock. Nossa festa foi um verdadeiro sucesso. Algo que ficou para a história do nosso município. Com a quantidade de pessoas, todos felizes, todos alegres, os artistas da terra dando um show nas suas apresentações. No esporte, o tradicional desafio Bro de ciclismo foi mais uma prova da força da cidade. Gente de toda a região e até de outros estados. E esse aniversário é uma grande festa, não só para os atletas que vão participar de mountain bike, trail run, a galera que gosta de correr, teremos duathlon também. Então a gente montou realmente um parque de diversões no meio das trilhas e montanhas de Monte Carmelo. Seu Edmar, mais conhecido como Pato, trabalha na cidade como comerciante há 40 anos e ficou feliz de participar mais uma vez da festa de aniversário de Monte Carmelo. A nossa barraca aqui é uma barraca tradicional, né? Já há muitos anos e tem de tudo, bebida, comida, muita alimentação, bebida gelada. São 143 anos de muita história, tradição e uma boa prosa. Eu estou aqui nessa praça, bem ao lado do Centro Cultural, onde aconteceram vários eventos, viu? Principalmente os shows agora em comemoração ao aniversário da cidade, com os Menotti, entre outras bandas, bem interessante, viu? Mas o que não pode faltar mesmo é aquela boa prosa. Estou aqui ao lado dela, que é cuidadora de idosos. Já tem muito tempo que você é cuidadora de idosos aqui na cidade? Não tem muito tempo não. Eu tô erguendo essa profissão agora, mas já olhei bastante, muito tempo. Você mora aqui há quantos anos? Pra você contasse um pouquinho pra gente. Vim pra cá tem uns 20 anos. 20 anos. Sua família também é daqui? Não, somente eu. E meu filho. Você e seu filho. Seu filho estuda aqui, tá gostando da cidade? O que você tá achando da cidade? A cidade é maravilhosa, perfeita. Não tenho o que reclamar. Sossegada, calma a cidade. Tranquila, perfeita. Aqui não pode faltar boa prosa. Nós vamos conhecer também agora a história do zelador dessa praça. Ele conversou um pouquinho com a gente aqui para contar essa história. Tem muitos anos que ele trabalha só aqui nesse local cuidando. Vamos acompanhar.
família também é daqui, de Monte Carmelo. É daqui. Tem 40 anos que eu trabalho aqui nessa praça. 40 anos só nessa praça? Deus está me ajudando, que ainda quer vencer minha batalha. E é por pessoas assim, como o Sr. João Rodovalho, a Gislene, entre outras, que Monte Carmelo é uma cidade viva, que pulsa no coração de quem mora por aqui. Parabéns, Monte Carmelo. Parabéns, Monte Carmelo. Ê, turminha, hein? Parabéns, Monte Carmelo, cidade acolhedora, bonitinha demais da conta. Você se sente em casa. Abraço ao prefeito Ricardo, meu xará. Parabéns a todos os amigos e amigas de Monte Carmelo. Pessoal, vamos falar agora, deixa eu te apresentar os ganhadores do Triângulo da Sorte de ontem, dia 28 de setembro. Tá? Primeiro prêmio, tivemos um ganhador que ganhou R$10 mil. Foi ele, o Dorvelino Ribeiro Gondim, de Uberlândia. Segundo prêmio, tivemos dois ganhadores que ganharam R$10 mil. Foram eles, o Paulo Sérgio dos Santos, de Uberaba, e o João Eurípides de Assis, de Uberaba também. Terceiro prêmio, mais dois ganhadores que ganharam R$10 mil. Foram eles, a Paula Aparecida Martins Vieira, de Uberlândia, e a Ronádia da Silva Cavalcante, de Tupaciguara. E no quarto prêmio, tivemos um ganhador que ganhou R$110 mil. Foi ele, Irani das Graças da Silva, lá de Sacramento. E nos giros da sorte foram 20 ganhadores de R$1.500 cada. 8 ganhadores de Uberlândia, 3 de Uberaba, 2 ganhadores de Araguari, 2 ganhadores de Patos de Minas, 1 ganhador de Carmo do Paranaíba, 1 de Santa Vitória, 1 de Sacramento, 1 ganhador de Romaria e 1 ganhador de Patrocínio. Os nomes completos dos ganhadores dos giros da sorte você confere no site triangulodasorte.com.br. E se não foi dessa vez, se prepare, porque o novo Triângulo da Sorte já chegou. Comece outubro com muito dinheiro no bolso. Domingo tem R$280 mil em prêmio. E somente no quarto prêmio tem R$200 mil para você realizar todos os seus sonhos. Então corre e compre, que o Triângulo da Sorte é nosso, é daqui. E você ainda ajuda todas as APAES da nossa região. No primeiro prêmio, R$10 mil. No segundo, 15 mil. No terceiro, 25 mil. No quarto prêmio, R$200 mil. Mais 20 giros de R$1.500 cada. São R$280 mil em prêmios. Todos os prêmios são pagos em moeda corrente nacional. Compre o Triângulo da Sorte e pague pelo Pix. Viu aí, hein? Não fica de fora, não. Um homem de 49 anos foi atacado por um cão no bairro São Domingos, em Araxá. César Campos está de volta com as informações. Era um cão da raça Pitbull, César? Exatamente, fora isso ele ainda foi agredido com uma paulada. Segundo o Corpo de Bombeiros, Bagnete, a vítima foi encontrada com um corte na parte da frente da cabeça e um ferimento no braço esquerdo provocado aí pela mordida do animal. O homem relatou ter sido agredido por um suspeito que usou um pedaço de madeira e deu pauladas na cabeça dele. Na sequência, ele mandou o cão atacar aí a vítima, um cão da raça Pitbull, como a gente bem falou. Após receber os primeiros socorros no local, ele foi levado, essa vítima foi levada inconsciente e orientado ali para a UPA de Araxá. A Polícia Militar foi acionada e iniciou as buscas aí pelo autor, que é conhecido da vítima, viu, Wagnete? O caso está sendo investigado. O principal questionamento é o que teria motivado aí esses ataques. Eu volto com você. A gente se pergunta quem que é o animal nessa história aí, né, César? Mas a gente continua conversando aqui, porque uma operação da Polícia Militar terminou na prisão aí, então, de pessoas supostamente envolvidas com o tráfico de drogas em Araxá. Exatamente, e também com furto de materiais, viu, Bagnete? A abordagem foi na tarde deste sábado, na rua Antônio Vaz da Silva, lá no bairro Ana Pinto de Almeida, aqui em Araxá. Ao perceber a viatura, 2 suspeitos tentaram fugir da residência. Um deles conseguiu escapar, levou uma sacola, que a polícia não sabe que tinha, mas o outro, de 42 anos, foi detido no local. Durante as buscas, os militares apreenderam 17 pedras de crack, um papelote aí com cocaína, também um tablete de maconha, uma balança de precisão e outros materiais relacionados ao tráfico. Na casa também, Bagnete, foram localizados vários objetos, possivelmente produtos de furto. 2 bicicletas, 4 celulares, um martelete, uma parafusadeira, uma serra mármore, um compressor de ar. Você está vendo aí a quantidade de material, também uma furadeira. Todo o material foi apreendido e o preso levado à delegacia de plantão. A Polícia Militar segue em rastreamento para tentar localizar o segundo suspeito. A polícia já conhece ele, é um homem de 30 anos.
Volto com você, Bagnete. Obrigado, César, pelas informações, né? Trabalhar com essas ferramentas não quer saber não, mas tomar o trem dos outros, é especialista. Não para por aí não. 157 barras de maconha foram apreendidas na BR-352 em Patos de Minas. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o motorista de 33 anos ficou nervoso durante a abordagem. O interior do carro estava recheado de maconha. Os 200 quilos de maconha estavam avaliados aí em R$900 mil. O motorista disse que não tinha conhecimento da substância, não sabe por que estava no veículo, né? Deu uma de desentendido. Com esse tanto de porcaria dentro do carro e não sabe de onde veio e para onde vai, foi preso, levado para a delegacia, carro apreendido, droga apreendida, vai ficar um tempo lá como mula do tráfico. E durante uma operação na MGC 462 em Patrocínio, a Polícia Militar Rodoviária também prendeu um casal e recuperou um carro furtado na Bahia. O carro tinha queixa de furto registrado em Ilhéus, no mês de junho. Durante as buscas, os policiais encontraram 535 cigarros eletrônicos, você está vendo aí, material que teria sido adquirido em São Paulo e seria levado para a Vitória da Conquista. O carro foi recuperado e os produtos apreendidos. A dupla ficou presa. Aí, ó, tanto de trem irregular, né? Um homem de 38 anos morreu na madrugada de domingo depois de capotar uma caminhonete em Iturama. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, a caminhonete saiu da pista e acabou capotando. O motorista foi arremessado para fora e morreu antes de chegar no hospital. No carro foram encontradas várias latas de cerveja. Testemunhas disseram que o acidente aconteceu quando o motorista tentava fazer a rotatória. Aos militares, o dono da caminhonete afirmou que havia emprestado o veículo à vítima após estarem juntos em um rancho. A perícia vai investigar as causas do acidente. O motorista, quem dirigia essa caminhonete, capotou e morreu, não era o dono. Ele pegou a caminhonete emprestada e sofreu um acidente e perdeu a vida. Né? No local foram encontradas latas de cerveja, mas não tem como relacionar uma coisa à outra. E um jovem de 22 anos, uma jovem de 22 anos, continua internada em estado grave com 90% do corpo queimado depois da explosão causada por um vazamento de gás em um condomínio aqui em Uberlândia. Você se lembra desse caso? Pois é, ela vem aí se recuperando lentamente, gradativamente, mas vai sair dessa com a saúde em perfeitas condições. E o caso levanta uma pergunta importante: como evitar acidentes desse tipo? Será que os avisos urgentes estão chegando de fato aos moradores? A nossa equipe foi atrás de uma resposta. No condomínio em que Lucas mora, os comunicados são feitos por meio de mensagens no grupo de WhatsApp e por um aplicativo. Ele conta como esse serviço funciona para eles. Eles usam um grupo de WhatsApp e também usam o grupo do próprio aplicativo que eles têm aqui. Eu mesmo já não vi alguns avisos já. Em relação ao elevador, uma vez que estava com problema, eu e minha esposa, a gente não viu o grupo e quando foi ver, a gente entrou no elevador e a porta mal estava abrindo. Os avisos, na maioria dos condomínios, são feitos por meio de mensagens em grupos de WhatsApp. Mas nem sempre essas informações chegam ao alcance de todos os moradores. Isso porque a maioria desses grupos recebe de forma instantânea muitas mensagens. E as mensagens que são importantes passam despercebidas. Há, inclusive, moradores que nem fazem parte desses grupos. Alguns meses já, a gente estava aqui tranquilo aqui em casa, o alarme de incêndio tocou. A gente tinha acabado de chegar num evento e a gente ficou nem aí, sabe? Ficou, que chato, mais uma vez esse alarme tocando. Aí a gente deixou ele tocar, só que eu fiquei incomodado porque não parava. A gente falou com todo mundo, foi descendo as escadas, e aí que a gente começou a chamar, que as pessoas começaram a descer, sabe? Então foi muito complicado, fumaça para todo lado, tava pegando fogo mesmo e ninguém tava nem aí. Esse assunto ganhou destaque após a explosão no apartamento de um condomínio que fica no bairro Shopping Park, em Uberlândia. O acidente aconteceu no último dia 16. Uma jovem de 22 anos teve 90% do corpo queimado. Ela segue internada no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. Esse episódio levantou a questão: qual a melhor maneira de enviar avisos importantes aos moradores para evitar situações como essa? O WhatsApp é uma das ferramentas hoje mais eficientes e rápidas. O e-mail, porque você envia os boletos hoje, né? Hoje todos os condomínios recebem boleto bancário através do e-mail também. E, por último, né, o mural de circulação, os condomínios que tenham um lugar para isso, né, às vezes para deixarem um aviso, uma comunicação frequente, também é muito importante.
Com essas recomendações, o Minas Urgente vai fazer um intervalo rapidinho, não sai daí, eu volto já. Minas Urgente. Oferecimento Azulim Perfumes de Casa. Limpeza eficiente com perfumes duradouros, surpreendentes. Qualidade Start. RC, distribuidora de pisos e porcelanatos. Construindo sonhos. Philips Aparelhos Auditivos. Inovação e confiança para a sua audição. Cuide da sua saúde auditiva com qualidade sonora premium e tecnologia exclusiva Philips. Conheça o portfólio completo de soluções auditivas. Aparelhos discretos, confortáveis e personalizados para o seu estilo de vida. Agende sua avaliação auditiva e reconecte-se com os sons que você mais ama. Philips Aparelhos Auditivos. A marca que você confia, cuidando da sua audição. A vizinhança da sua empresa de tecnologia anda falando a sua língua. Quem está ao seu redor entende e inspira o seu negócio? Estar no lugar certo faz toda a diferença, não é mesmo? Uberlândia está atraindo investimentos gigantes no segmento de tecnologias, como novos data centers. Estão abertos os editais para os leilões de aquisição de lotes no polo tecnológico da cidade. Para empresas com base tecnológica, subsídio de até 50%, isenção de TBI e 10 anos de isenção de IPTU. E para construtoras, investidores e empresas, oportunidade de 2 lotes para torres comerciais. Leilões, dia 8 de outubro. Aproveite e cresça com Uberlândia. Prefeitura de Uberlândia. Aniversário Leal torra preço. Isso sim que é preço baixo. Aproveite. Leite Bonolate 3,89. Arroz Vasconcelos 22,99. Assim o músculo 27,98. Batata, cebola ou beterraba 1,79. Ovos Dex grandes brancos 8,99. Ser criança é viver a magia de brincar todos os dias. No mês das crianças, o Rei do Real tem tudo para encantar. Variedade e qualidade sempre com preços que surpreendem. Rei do Real, 8 lojas para melhor atender você. Uberlândia, Araguari e Catalão. Prefeitura de Uberaba apresenta Campanha da Alegria para alegrar o seu coração. Participe doando um brinquedo novo ou em bom estado nos pontos de arrecadação. Prefeitura de Uberaba, Supermercados Bahamas, Ofertão Móveis Araxá, Sicredi e Band Triângulo. Faça uma criança sorrir. Faça uma doação que faz bem ao coração. Os brinquedos arrecadados serão doados às crianças carentes. Campanha da Alegria, uma iniciativa. Grupo Bahamas, compromisso com você. Apoio Ofertão Móveis Araxá, o rei dos preços baixos, com 2 lojas em Uberaba. E Sicredi, gente que coopera, cresce. Realização Band Triângulo. Prato de Minas Gourmet, toda quinta, a partir do 12h40, no Minas Urgente. Oferecimento Coca-Cola, a magia acontece. Pátio Sabiá, parece shopping, mas é bem diferente. Minas de volta para te mostrar esse acidente. 2 motos bateram de frente na manhã dessa segunda-feira, no bairro Jardim das Palmeiras, aqui em Uberlândia. Câmeras de segurança registraram o momento em que um dos motociclistas entra na contramão e atinge o outro. Eles foram socorridos por terceiros antes mesmo da chegada do resgate. Apesar do susto, os 2 aí não sofreram ferimentos graves. Segundo o Corpo de Bombeiros, até o momento, nenhum boletim de ocorrência foi registrado. Gente, que pancada, hein? Deixa eu ver de novo o momento. Eu tenho um capacete que voou longe. Foi lá na calçada, né? Momento de desatenção, aí uma moto bateu de frente com a outra, ela já chegou escorregando e acertou, o motociclista caiu da moto antes. Que rolo é esse? Começando a segunda-feira aqui em Uberlândia, no trânsito de Uberlândia, né? Que eles possam se recuperar aí e tocar a semana, tá bom? Minas Urgente de hoje vai ficando por aqui, agradecendo sempre a sua companhia. Começamos juntos a semana e seguimos em frente. Está chegando Vanessa Pires com o Band Mulher. O nosso reencontro está marcado para amanhã, 12h40, depois do Donos da Bola. Amanhã, terça-feira, é dia de falar dos seus direitos no Advogado do Povo. Eu espero você. Um forte abraço, boa semana. Tchau. Aqui tem arte, artista, artesanato, barista. Tem 2 pra lá e 2 pra cá. E prosa boa é o que não vai faltar. Nossa energia é de água de cana de sol. É boa, é limpa, é luz que acende pro futuro um farol.
que liga a estrada com estrada, rodovia com ferrovia, que sai dos trilhos do solo mineiro e que leva esse uai pro mundo inteiro. Um tempero só nosso com sabor de tradição, que mistura com tech com agro, seguindo o rumo da evolução. Minas é pra ver de perto, porque o destino é certo, e pra mineiro é logo ali, sempre um lugar pra descobrir. Se é Pontal, se é Triângulo, Noroeste ou Alto Paranaíba,